eu não gostaria de ser copiada, mas não sei se isso é que... Eu acho que a voz é uma coisa muito bonita. Cada pessoa tem a sua voz. E geralmente, muitas vezes as pessoas conhecem as pessoas pela voz. Olha, está ali, agora porque eu estou a ouvir a voz dela, está ali a falar com a amiga, não sei o quê. Não sei o que é que acontece com as, com as outras feitas, criadas em máquina. A história que eu vou contar é cheia de magia e cor. Com uma abelha nós vamos falar. A abelha Maia apareceu nas colmeias portuguesas em 1978. A responsável por polinizar a voz deste pequeno inseto é Carmen Santos, a dobradora com mais anos de experiência ainda em atividade. O meu nome é Tomás Delfim. Era uma voz. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Carmen, muito obrigado por teres aceitado o meu convite, antes de mais nada. Mas isso não se agradece, não é? É uma questão de... Eu gosto de fazer, tu gostas de colaborar e eu de colaborar contigo, portanto está tudo certo, tudo certo. Olha, antes de irmos à abelha Maia, quero pegar aqui já que estou aqui em frente a uma das pioneiras desta área, antes de irmos à abelha Maia, quero pegar aqui na tua primeira série que fizeste, que foi o Marco. O Marco foi antes da abelha. Foi um ano antes. Pois é, era muito Tu fizeste a Filomena. Como é que tu chegaste a este mundo, ao mundo das dobragens? Eu nunca fui à procura das coisas, mas de modo geral as coisas que me apeteciam geralmente foram encontradas e houve convites, mas de facto não sei bem como é que lá chego. Assim, pronto. Mesmo ainda hoje. Quando deste por ti já estavas... Já estou lá, onde quer que seja. Porque e neste caso era uma abelha. Sim. Que não me picou. E ela, eu própria. A abelha Maia apareceu em 1978, não é? Uhum. Como é que era fazer dobragens nessa altura? Nessa altura fazia-se como não se faz agora, fazia-se uma coisa mais técnica, mais antiga, não é? Tínhamos o que tinha sido feito do ponto de vista de imagem e de som, que já tinha vindo com o filme, não é? Uhum. E era rodado enquanto a gente ouvia, e depois tinha mais uma parte em que nós fazíamos a nossa parte em Portugal, não é? Pronto. E o que acontece é que aquilo tudo eram bocadinhos e não se podia cortar e voltar atrás e não sei o quê, tinha que se ver tudo de uma vez, tudo o que estava imposto, não é? Uhum. Era muito diferente, a técnica era mais antiga, as máquinas eram menos lestas como agora, claro. E portanto aquilo levava mais tempo também, com certeza, e havia uma grande vontade e cuidado para fazer tudo muito, muito bem e muito artístico, não é? Porque repara que as primeiras pessoas que fizeram este tipo de trabalho eram tudo atores já de algum tempo e já de muito saber. Uhum. E portanto aquilo ficava muito bem. Sem tirar a parte, não era só coisas muito sérias, a maior parte não eram mesmo sérias, eram só infantis ou então divertidas, e as pessoas iam pondo lá isso tudo e punham também lá a humanidade que os bonecos, ou seja, geralmente eram bonecos de bichos, de animais. Uhum. Portanto aquilo era muito boa, as pessoas estavam a fazer aquilo com muito cuidado e com muito prazer. Foi o meu caso, e sei que os colegas que estavam e que estão ainda, claro, que existem, sim. Também tinham esse problema. Agora, a coisa é mais apressada, é mais... Não estou a dizer que é mal, é assim. É pronto. diferente. Os também são outros processos, não é? Do ponto de vista técnico. E, portanto, olha, é assim. Tu na altura eras muito nova, digamos assim, tinhas 20... Eu nunca fui muito nova. 20... Tinhas 20 e poucos anos, eras muito nova. Sim.
no meio desse processo todo, em que, como estavas a dizer, era algo demorado, estavas dentro do meio com pessoas já com uma certa experiência no mundo das artes, em que momento é que percebeste que já tinhas feito o Marco, estavas a fazer a Abelha-Mãe, em que momento é que percebeste que conseguirias dedicar-te àquela área com mais futuro, digamos assim? Eu nem sequer percebi nada, eu percebi que eu gostava daquilo, tinha muito prazer naquilo e como aquilo estava a funcionar, pronto, esperei que continuasse, foi isso, não é? Não teve nada de lutar por isso, não é? Foi, pronto, e gostava de fazer, era um grande prazer, um grande prazer. O próprio filme que depois fizeram da Abelha Maia também, não é? Também era a mesma coisa, não é? Mas tem que se tentar encontrar uma voz. É sempre a minha voz, mas posso ter várias facetas de som, não é? Portanto, eu Sim, posso claro, estar aqui isso a falar acaba por... contigo e depois também falo de outra maneira. Eu vou para o sítio da menina também. Estás a ver? Não, isto é só brincar, é só. Sim, isso acaba por espelhar também muito no leque imenso de personagens que tu fizeste ao longo do tempo, não é? Foi, acho que sim, foi isso sim, isso era preciso, pronto, procurá-lo e ver o que é que se adaptava mais ao desenho, não é? Como eu estava a dizer, apareceu, a Abelha Maia foi de 1968, o 25 de Abril foi 4 anos antes, e naquela altura em que tinhas começado há pouco tempo, quando fizeste a Abelha Maia, como é que era ser mulher nas dobragens? Os bonecos já estavam feitos, não é? A maior parte a grande parte dos filmes deste tipo não foram feitas em Portugal. Mas portanto, não havia uma ligação tão forte com os pensamentos na altura, não é? Como te digo, o Marco foi de facto a coisa mais mal servida de tudo isto, não é? Também não era portuguesa, não era portuguesa, não era... Sim, não era portuguesa, mas de qualquer modo eram coisas que eu acho que se fossem feitas por Portugal, a história não tinha sido feita. De facto, porque, pronto, teria havido um pensamento mais forte e mais crítico relativamente a aquilo tudo. Tanto em Inglaterra como em Portugal foram anulados algumas cenas, porque aquilo não era por ser mal criado, de todo, era porque era tão forte e tão rude, tão pesado, tão triste, daquele rapaz que estava à procura de um rapaz menino, não é? Estava à procura da mãe, estavam fora inclusivamente um estava na Europa e a outra estava na América do Sul, mas ao nível de prática política naquela altura, quanto muito seria para quem escolhesse os filmes e isso tudo, mas não era muito forte, era muito perto, e agora ainda é, acho eu, muito perto com as coisas que são para catalogar, de coisas de prazer e de miúdos e essas coisas todas. E inclusivamente coisas por exemplo, de guerra e de coisas desagradáveis. Mas isso, pronto, tanto faz ser para as crianças como para o resto, não é? Nesses tempos, nos primeiros passos das dobragens cá em Portugal, dava para viver desse trabalho? No início, como os filmes mesmo, como aquilo demorava muito tempo, nós levávamos quase um ano para fazer um filme, uma dobragem de um filme. As temporadas? As temporadas, pois, certas. Dava precisamente por isso, porque eram muitos dias, era um trabalho longo, por exemplo, não é? Levava mais tempo a fazer uma série dessas séries, era o que eu queria dizer há bocado. Levava muito tempo, pronto. Até porque, como eu te disse, a técnica era menos fácil, menos rápida do que nós temos agora, não é? Vamos agora para a primeira rubrica, em que vamos fazer aqui uma visita a algumas personagens. Não sei se tu ainda te lembras, mas eu vou dizer, até para quem está a ouvir, talvez possa não estar a par. Tu fizeste Jessie, do Toy Story. Que me deu muito prazer, porque aquilo já era puxar pela voz, mas eu gosto. Sim, foi uma personagem de relevo e foi ali ainda fizeste em 3 filmes do Toy Story. O primeiro foi o mais ousado e os outros também apareceram, pois. Tu fizeste a mãe do Bambi,
Fizeste a Rainha Lilian, do Shrek. Falas do Bambi, da mãe do Bambi, aquilo era um desenho que já tinha estado cá em brasileiro, não é? E nós pudemos fazer aquilo em português depois. E o que aconteceu é que foi muito difícil fazer aquilo, porque eu chegava a certa altura e... Nunca pensei, mas foi assim, ficava muito emocionada, muito Sim, e acabas muito tocada. Por criar uma ligação forte com aqueles bonecos. Exato, também, pelos bichos. Fizeste a Fada Madrinha, fizeste a Teresa Russo dos Feiticeiros do Waverly Place, de Disney Channel. Fizeste a Senhora Tweety de Fuga das Galinhas também. Sim, ainda há pouco. Fizeste outro filme desses. Sim, saiu agora há pouco, sim. E entre outros filmes também muito conhecidos, como Arthur e os Minimeus, Vaiana, o Soul, que Soul é de 2020, se não estou em erro. E recentemente, ainda agora, está nos cinemas ainda, fizeste também o Hélio. Portanto, isto são quase 50 anos a fazer dobragens de séries, filmes. Não sei se tu tens noção da quantidade de gerações que marcaste e que continuas a marcar e que ainda vais marcar, porque há pessoas que ainda vão nascer e que vão ver estes filmes. Eu isso dei por isso, sobretudo naquelas mais iniciais, embora depois também é a mesma coisa, mas as iniciais, a abelha e tudo isso. Quando, de vez em quando, numa festa, por exemplo, ou numa brincadeira por exemplo, do meu filho, e se calhar às vezes do meu neto também, há uns amigos que... E o que é que foi? Eles lembram-se de ti, lembram-se da tua voz, lembram-se de não sei o quê e tal. A abelha era completamente popular, não é? E aparecia isso com alguma... E o que é que as pessoas te pedem? Pedem-me desculpa muitas vezes. Eu disse, por amor... eu digo, por amor de Deus, não me peçam desculpa, porque isto é a minha vida e eu tenho muito gosto em que as pessoas me aceitem. E, portanto, quando as pessoas gostam de ouvir dizer isso, não é? Agora, pronto. E acho que é de facto justa esta atitude. Acho que sim, porque as pessoas não têm que pedir desculpa, não é? Porque eu estou lá porque é assim, esta profissão tem estas coisas. Quer dizer, agora, é bom que não entrem em atitudes diferentes, mas só por dizer que gostaram e que não sei o quê, não tem, e que ouvem e que veem e que a filha também gosta e não sei o quê, e o pai também gostou, esse género de coisas, pronto, isso é um prazer para mim, não me tenho que pedir desculpa de nada, pelo contrário. Tens assim alguma história desse estilo que te marcou especialmente? Assim, em especial... Não, aconteceu uma história engraçada, pois, mas quer dizer, eu fui uma vez com o meu filho, que como deves calcular, sou grande, ele ainda é maior e também é crescido já, e é pai de outra criança, porque para mim os dois são crianças, pronto. Mas, portanto, um dia fomos a uma pequena festa dele, com muitos amigos dele, e eu fui com ele, porque ele disse, vai, não sei o quê e tal. No Lux, imagina. E de repente lá embaixo ainda havia a abelha Maia no Lux. É verdade. E havia lá, não sei se ainda há, porque há muito tempo que já não vou lá, havia um sítio onde as pessoas bailavam, não é? E então de repente eu vi o meu filho assim rodeado pelos amigos e estavam a dizer umas coisas uns aos outros. E depois ele vai-me dizer, eles estão a dizer que já te viram, que viram a abelha contigo e não sei o quê e tal, e estavam todos contentes, pronto. Mas quer dizer, isso foi engraçado porque foi assim, eles já não eram crianças, já eram, sei lá, 30, 20 e tais, muitos. E portanto isso é engraçado, porque pessoas já crescidas, né, no fundo, estavam ali assim para o seu prazer, a ouvir música da boa e tal. E a dançar e tudo, e de repente pararam um bocadinho e falaram uns com os outros e olha, aquela senhora... Lá está, é o poder da nostalgia também, não é? Exatamente. Talvez tenhas muita razão, pois, olha, também vi aquilo, ela fez e eu vi, não é? E portanto não se deve dizer pedir desculpa. Quais é que são os principais desenvolvimentos? Estávamos a falar há pouco do modo como antes eram as dobragens se procediam, não é? Era algo muito demorado, não é? E agora tens experiências muito recentes com filmes de agora. Consegues comparar as duas realidades?
Eu não sei se isto ganha com o modo como agora se tem de fazer, percebes? Nós nem sequer temos o texto todo connosco em alguns sítios. Temos que olhar para lá, sabermos o que é que eles estão a dizer e, e, e dizer, pronto, e ir acompanhando. É uma maneira, porque isso é mais rápido, porque isso não é preciso gastar papel, porque isso não é preciso. Pronto, esse género de coisas, eu acho que isso é capaz de ser um perigo, mas se calhar em todos os países agora fazem isso, portanto, eu não tenho esse conhecimento. Mas, portanto, não é aquilo que mais me puxa, não é? Achas que a antiga é que era que funcionava? Não é que não funciona hoje, não, mas quer dizer, eu não posso achar isso porque era o que havia, eram as máquinas que haviam sim. e foram-se diminuindo de quantidade porque apareciam coisas mais simples, mais fáceis de quem está a colaborar como técnico, não é? Uhum. Mas sim, não se pode comparar as coisas agora, não se pode dizer, isto agora é muito mau e antigamente é que era bom. Todas as coisas têm vantagens e desvantagens. O que às vezes eu lamento é que às vezes as diferenças de vantagens podem estragar um pouco a maneira no fundo, de criar, De produzir. de produzir e de criar estas personagens, não é? Porque não é só falar, não é só dizer, é dar um toque de. Embora a gente saiba que aquilo são bonecos pintados ou coisa assim, e criados, não são pessoas, e mesmo às vezes são pessoas, mas são noutras circunstâncias. De qualquer maneira, é difícil estar a andar, isto anda depressa, não é? Ao nível da técnica e das exigências, mas às vezes ultrapassa a capacidade ou a possibilidade das pessoas trabalharem mais um pouco. Eu estou a falar agora outra vez de desenhos animados. Pode estragar um pouco aquilo que se está a fazer, no sentido que tem que se ir atrás, não se tem muito tempo para pensar e para trabalhar aquilo. E esta profissão exige trabalhar coisas, não é só a voz, e isso é com certeza necessário, como também a própria adaptação à imagem, enfim, muitas coisas. Se a Abelha Meia passasse hoje na televisão, achas que funcionaria para o público que seriam as crianças de hoje? Depende da idade das crianças, com certeza, mas às vezes quando elas são mais pequeninas, não, o que interessa de facto é, acho eu, a história portanto, a história e o modo como aquilo está feito, né, de atividade e nessas coisas. Mas se calhar, quer dizer, haverá menos gente se calhar a espreitar para aquele filme, não, para aquela série. Provavelmente, não sei, mas será sempre. E daí pode haver mais um adulto ou assim que queira saber, olha, deixa lá ver como é que isto foi, o que é que eles viram. Também é interessante pensar assim, não é? Já ver como é que eles viram isto. Pronto. E pronto, não sei, de resto não se pode dizer que os outros é que eram bons e estes é que são maus, não é bem assim, não é bem assim. Há coisas se calhar que se podem mudar algumas coisas no sentido pronto, também de ligação, ligação com a própria humanidade, quer dizer, com a verdade humana, não é? Isso é para isso que nós vivemos, não é? A verdade humana, mesmo na arte, isso é importante. Nós somos humanos e isso é aquilo que nos impele, não é? Com todos os desenvolvimentos nos últimos, principalmente nos últimos tempos, com base nas inteligências artificiais, achas que este fenómeno já se faz sentir nas dobragens ou ainda não é algo que esteja a afetar diretamente os dobradores? Isso está a ser, quer dizer, pronto, está a ser empolgado para muitas coisas, não é? Eu não gostaria de ser copiada, mas não sei se isso é que interessa, mas quer dizer, pronto, cada um é como cada qual. Não faço censura, mas não me atrai muito e assusta-me um pouco. Não estou a dizer que é mau, eu se calhar já não tinha uma grande capacidade de me adaptar. Não por me sentir
substituída, mas porque se calhar não ia dar comigo, percebes? Não sei, eu não sei como é que isso é feito, não sei mesmo. É um erro meu, se calhar, já devia ter pensado nisso, de ver como é que não é, mas não sei mesmo, sei que é uma substituição, de facto. Se é só para despachar, não será isso, com certeza, não é? Mas eu acho que a voz é uma coisa muito bonita, cada pessoa tem a sua voz. E geralmente, muitas vezes as pessoas conhecem as pessoas pela voz. Olha, está ali, porque eu estou a ouvir a voz dela, está ali a falar com a amiga, não sei o quê. E isso, não há confusão, não há tanta confusão. Não sei o que é que acontece com as com as outras feitas, criadas em máquina. E não estou muito incomodada com isso, porque já é tarde para eu perceber e sentir-me confortável e sentir-me a tempo de colaborar nessas coisas, não é? É difícil. É sempre engraçado nós começarmos a perceber que isto muda. Eu espero é que mude de uma maneira por si e não mude com intenções de não sei bem de quê, de desenvolver, sim, desenvolver com certeza, não é? É preciso pensar o que é que estão a criar e aí tentar ver a vantagem sem ser daquele onde a gente põe a moeda. Não é só a moeda é muito importante para a vida, mas não é só a moeda. Maia, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar aqui em estúdio hoje. Muito obrigado também a si desse lado por nos ter acompanhado nesta viagem ao passado. Eu sou o Tomás Delfim, este podcast conta com a coordenação de Joana Beleza e João Martins, direção de João Vieira Pereira, capa de José Fernandes e Tiago Pereira Santos. Um agradecimento especial à restante equipa de Sonoplastia, Salomé Rita, Gustavo Carvalho e João Luís Amorim. Não se esqueçam de seguir o podcast na vossa plataforma favorita. Nós estamos de volta para a semana. Era uma voz e continuará a ser. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.